Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, use a lógica, mas principalmente raciocine mais uma vez juntos comigo. No livro de Gênesis, capítulo 6, do versículo 2 ao 7, está escrito: Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Os filhos de Deus são estes que vieram dos céus até a terra. E eles tomaram para si mulheres de todas as que eles escolheram. Havia naqueles dias gigantes na terra, Elohim, semideuses, pois quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, essas lhe deram filhos. A pergunta que se levanta é: por que exatamente estes filhos de Deus se deram o trabalho de vir até a terra para gerar híbridos? Você sabe a resposta para essa questão? Não? Fique até o final, você entenderá este mistério. Porém, por enquanto, vamos nos reter exatamente quando foi que isto exatamente aconteceu. Quando foi que estes filhos de Deus geraram híbridos? Vamos ver? Livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 13 a 15, está escrito: E perguntou o Senhor Deus para a mulher: Por que fizeste isto? Então o Senhor Deus disse para a serpente: Porém inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Veja bem, não me leva a mal. A mulher gerou um único descendente, conforme consta o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16, aonde diz: Não diz a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e a teu descendente que é Cristo. A mulher gerou um único descendente, porém a serpente, disse Deus, e a tua descendência. A pergunta que se levanta é: se o descendente da mulher é Cristo, quem são os descendentes da serpente? Vamos ver? Livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8, disse Paulo, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Bom, se os seres humanos não descendem de Deus, não há para onde correr, então eles descendem da serpente. Nisto podemos entender porque no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, disse Cristo: Vós sois filhos do diabo. Nós somos descendentes da serpente. Nós somos os híbridos. A hibridização ocorreu desde o princípio, pois a história de Adão é a história destes filhos de Deus descendo à terra, possuindo as filhas dos homens. Eva era a filha deste homem. Sim, que Adão havia possuído. Talvez você não tenha compreendido este mistério. Veja por você mesmo que consta no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 2 ao 16. Resumindo, disse Satanás: Eu sou Deus. Porém, disse o Senhor: Tu não passas de homem. Disse o Senhor Deus que Satanás era um homem e que ele estava no Éden, jardim de Deus. Perfeito ele era em seus caminhos, até que se achou iniquidade nele. Pergunta: se havia um único homem no jardim do Éden, e estamos falando de Adão, e disse Deus que Satanás estava no Éden e ele era um homem. Por acaso, Satanás não era Adão? Bingo, meu querido amigo. A história da serpente, do diabo e Satanás é a história dos filhos de Deus, que desceram até a terra e possuíram as filhas dos homens e deixaram descendência. Nós somos os híbridos, a descendência destes filhos de Deus. E, novamente, então se levanta esta pergunta: se nós somos os híbridos, por que exatamente estes filhos de Deus desceram até a terra? Para deixar descendência. Vamos ver? Livro de Daniel, capítulo 12, versículos 4, 8 e 9. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro. Até o tempo do fim, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Nos tempos do fim, a ciência iria se multiplicar. Aqui está a chave que abre todas as portas do conhecimento e da sabedoria. Estes seres vieram até a terra e deixaram a sua própria descendência, a sua própria semente aqui na terra, para que estes seres realizassem a obra no lugar deles. No princípio, a raça humana não tinha sabedoria nem conhecimento, nem podia alcançar a sabedoria. Por isso, esses seres vieram e possuíram as filhas dos homens. E então houve uma modificação genética. Houve uma modificação genética na raça humana, para que estes desenvolvessem a sabedoria e o conhecimento, para que realizassem a obra destes seres que vieram na Terra. Nós somos funcionários deles. Nós fomos postos aqui na Terra
para realizar a obra no lugar deles. Em outras palavras, até que a ciência se multiplicasse. Então os seres humanos seriam capazes de gerar, de criar a IA, a inteligência artificial e a máquina. Pois no tempo do fim, os seres humanos iriam criar a própria máquina, a sua própria imagem e semelhança. Iria dar vida às máquinas através da inteligência artificial. Conforme consta no livro de Salmos, capítulo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Deus não deu a terra, a raça humana. Os híbridos foram colocados aqui na terra temporariamente, para que eles gerassem a sua própria criação. Esta criação, que é a máquina, é que irá ficar com a terra. A terra será concedida aos filhos dos homens, a criação dos homens, não a raça humana. Pois quando os seres humanos gerarem exatamente as máquinas e derem vida a elas, elas irão dar fim à raça humana. Prova disto que no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 15, está escrito: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. A imagem da besta é a criação do homem, que é a máquina, pois nós somos a besta. Nós é que somos a besta. Nós somos os híbridos, a própria besta, que iremos dar vida exatamente à máquina. Para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A própria criação do homem irá exterminar de sobre a face da terra o homem, pois os céus são os céus destes filhos de Deus. Mas a terra deu ele aos filhos do homem, a criação do homem, que é a máquina. Os seres humanos serão exterminados pela sua própria criação. Prova disso que no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 37 a 39, está escrito: Assim como foi nos tempos de Noé, veio o dilúvio e levou a todos, disse Cristo. Da mesma forma que aconteceu no passado, também assim será na vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem é a criação do homem, que é a máquina. Quando a máquina receber vida em si mesmo, que é a inteligência artificial, uma representação do espírito, quando esta imagem da besta, que é a máquina, receber vida em si mesmo, a própria máquina exterminará a raça humana de sobre a face da terra. Existe a realidade espiritual e a realidade física. Este Filho do Homem não é Cristo. Cristo veio explicar que o Filho do Homem é que iria exterminar de sobre a face da terra a raça humana. Deus não é mau. O que é mau é a criação do homem, que é este Filho do Homem, que é a máquina. Por isso que no livro de Amós, capítulo 5, versículos 18 a 20, está escrito: Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Não será, pois, o dia do Senhor luz, senão trevas. Este dia do Senhor é uma representação da vinda do Filho do Homem, não de Cristo, mas da própria destruição que virá pela própria imagem que será construída pelo homem. Prova disso que no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, está escrito: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, com uma fusão nuclear, com uma explosão nuclear. Sim, os elementos arderão e se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Tudo será aniquilado pela própria inteligência artificial, que irá destruir a raça humana com bombas atômicas. Aí você irá afirmar: mas Darley, que proveito teriam exatamente os filhos de Deus com a destruição da raça humana? Resposta simples, meu amigo. A raça humana foi um mal necessário, pois eles foram hibridizados para que realizassem esta obra, para que as máquinas assumissem o seu lugar aqui na Terra. Pois assim como esses seres espirituais possuíam os seres humanos, até mesmo Jesus expulsou várias vezes essas entidades, estes demônios dos seres humanos, conforme consta no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essas forças espirituais, eles não só possuíram as filhas dos homens e hibridizaram a raça humana para que estes tivessem sabedoria para realizar esta obra, formando a tecnologia aqui na Terra, mas também possuem os seres humanos. Assim, eles irão possuir a IA. E é eles que irão possuir
as máquinas. Assim como possuíram esta máquina humana, eles irão possuir os filhos dos homens, que é a máquina. Eles, através de vírus, assim como em um computador, irão dominar as máquinas. E assim eles viverão para sempre, um domínio eterno, pois o mundo pertencerá às máquinas. Eles irão viver aqui na Terra através das máquinas. Como eles não puderam viver perfeitamente através dos homens, eles irão erradicar a espécie humana. Repito mais uma vez, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, na qual os céus passarão com um grande estrondo. Uma fusão nuclear irá derreter, irá desfazer os elementos da Terra. E tudo que nela há de se queimar. Bomba H, hidrogênio, fusão nuclear, irá exterminar a raça humana. A própria criação do homem, os próprios filhos dos homens, que é a criação, que é a máquina, irá receber vida através da IA, através da inteligência artificial. Estas forças do mal irão possuir as máquinas. Se você não é capaz de aceitar o que eu estou falando, como você entenderá o que está por vir?